Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é mais um podcast com duas pessoas super importantes. Hoje nós falando um pouquinho mais da nossa casa, da WatchTime, com o nosso gerente da unidade de São Paulo, Luiz Felipe Viana Guimarães. Viana? Luiz Felipe Guimarães, Luiz Felipe Guimarães, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mauro, por a surpresa quando você me convidou. Acho que vai ser bacana falar o que eu vivi aqui nesses 3 anos e alguns causos, né, que a gente já participou aí, que são engraçados. Casos e causos da WatchTime. Eu dei muita risada aqui. Né? E ele, o nosso querido Gabriel Nascimento, Quality Control, supervisor. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Então, pessoal, na unidade de São Paulo, se alguém não responde, se alguém não vai, ó, tá aqui, ó. É esses dois caras que vocês têm que bater, tá? Resolveremos o seu problema com a maior felicidade e sorriso no rosto. Aê, sim! Luiz, quanto tempo de WatchTime já? São 3 anos e meio já, Mauro. Até lembrar, o Gabriel talvez não saiba a história, você sabe, mas eu já trabalhei em vários segmentos do mercado de luxo, né? Então, mas os mais recentes ali, eu tinha saído de um negócio de café e estava trabalhando na Lego, né? Os brinquedinhos. E aí com a pandemia ficamos em casa e aí surgiu, o meu café fechou e aí eu precisei voltar para o mercado de trabalho. E aí foi quando nós nos conhecemos e eu vim trabalhar na WatchTime. Mas antes eu já passei pelo mercado de moda, já passei pelo mercado de design, sempre trabalhando nessa área de luxo. Show. Gabriel, 13 anos... 12, não fala esse número, 12 anos e meio. 12 anos e meio aqui, nos ajudando em todos os setores. Gabriel é um coringa, ajuda aqui, ajuda lá, ajuda aqui, colar, e, enfim, hoje responsável pelo controle de qualidade. Acho que depois, então, aqui um agradecimento e vem os louros da nossa evolução com o nível técnico. O Gabriel, desde que a gente instituiu ele como controle de qualidade, deixamos a oficina quase louca, né? Um pouco. Pô, vai estar voltando por causa de isso aqui. Então voltava algum relógio para a oficina, os relojoeiros ficavam bravos, uma sujeirinha, alguma coisa. Mas é o quê? Para entregar para vocês com uma qualidade genuína. E foi um momento de transição onde a foi muito resistente, né? Logo no início da minha tarefa de controle, teve, como era um papel inédito, né? Não tinha essa função específica, houve essa, não vou falar uma resistência, mas uma reclamação geral, que criou um desconforto, né? Mas é o que você falou, é a última barreira para evitar falhas, algum problema no relógio, ou às vezes algum, não digo defeito, mas algum pormenor assim que fica escondido, só acionando determinada função do relógio, que você acaba descobrindo um detalhe ou outro que acaba gerando uma falha. Pegando isso, né? Exatamente. Então é uma proteção, claro, é como eu costumo dizer, é uma proteção para o relojoeiro, para que ele possa deixar o serviço de acordo e também para nós entregarmos o serviço de acordo com o que foi combinado. Contratado. Com o cliente. Exato. Luiz, vamos lá. Se você fosse resumir, os dois, né? Então não só Luiz, vamos por os dois, né? Se vocês fossem resumir a WatchTime em uma só palavra hoje, qual seria e por quê? Mauro, a gente vem com uma só palavra, cara. Eu ia falar paixão. Paixão, por quê? Paixão. E pensar que a gente vem conversando e vem trabalhando aqui na WatchTime, e assim, em 3 anos para cá, as dificuldades todas que a gente teve, e a gente sempre focando em arrumar a operação para melhor atender o cliente. Aí depois a gente conseguiu arrumar a operação, agora precisamos ter uma qualidade melhor de atendimento. Agora precisamos ter um relacionamento melhor com o nosso cliente. E agora nós estamos falando em transformar o WatchTime não só numa assistência técnica, mas num local onde pessoas que gostem de relógio venham aqui, conversem, não só tragam o seu relógio, mas vem tirar dúvida, vem tomar um café com a gente, vem encontrar pessoas assim. E quantas pessoas a gente já conseguiu ver no balcão de clientes nossos que são vendedores de relógio, mas que nunca viram pessoalmente a pessoa que estava ali. E aí, por um acaso, naquele momento, as pessoas estavam sentadas lado a lado, e aí, pela voz, mas a gente se fala por telefone. E a partir dali eu entendi que essa paixão que move tudo isso
por que não pode estar tudo num lugar só? Né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre experiência do cliente dentro da WatchTime. E aí nós começamos a trabalhar para buscar essa experiência diferenciada. Né? E estamos patinando ainda um pouco, mas estamos buscando. E a gente já tem tido muitos feedbacks positivos, o que é muito bacana. Por isso que eu falo da paixão. A paixão por relógio está reunindo pessoas no mesmo local e a gente está conseguindo fazer pessoas se conhecerem ou chegarem a algum objetivo. Que hoje, traduzindo, é o nosso slogan, né? WatchTime, paixão por relógios. Paixão por relógios, exatamente. E para você, senhor Gabriel? Eu acho que a primeira palavra que vem na cabeça é respeito. E é engraçado que essa semana mesmo, eu não lembro quem falou. Não foi ontem, no Masterclass. Que a marcação do tempo acaba sendo o menor dos detalhes de um relógio. Você tem muita coisa envolvida. Você pode pegar da marca mais barata até a marca mais cara que a WatchTime atende. O respeito vai ser o mesmo pelo relógio, independente de quem é o relógio. O relógio tem uma história, pode ter vindo de um pai, de um avô. Então, sempre que possível, a gente mantém o máximo de fidelidade do relógio, não descaracterizar nunca o relógio e manter o que o cliente ele pede, o que marca para ele. Então, eu acho que é respeito. Nosso para o cliente, do cliente para a equipe da WatchTime, eu vejo dessa maneira. Show. Luiz, alguma outra pergunta? Um caso inusitado que passou aqui dentro, que talvez o mais inusitado até hoje. Então vamos fazer dois, um de cada. Então, primeiro você falando o que aconteceu aqui e o Gabriel com o cliente, e daí depois você com o cliente e o Gabriel com o que passou dentro da empresa. A gente tem casos aqui, tem personagens aqui dentro que passaram por aqui, folclóricos até, né, que a gente brinca. Um dos casos teve eu e o Gabriel, eu tinha meses que eu tinha chegado e foi engraçado. Foi uma coisa que nunca tinha me acontecido em lugar nenhum por onde eu tinha trabalhado. O Gabriel estava me passando rotinas, processos, enfim, eram meses assim, iniciais, e a gente estava numa reunião. E aí, no meio dessa reunião, me entra um funcionário aflito. E aí, o que foi? E eu tinha acabado de sair da Lego, né? Aquele encantamento que você tem que focar a criança, atender da melhor maneira possível. Então, eu estava ainda... Não que eu não faça isso hoje, mas eu ainda estava muito com a experiência de fora, né? E aí, paramos tudo. Pois não, o que houve? O que está acontecendo? E aí ele veio com a seguinte requisição. Ele falou assim, seu Luiz, eu sou um cara muito programado, muito regulado, e esse é o horário que eu vou ao banheiro. E tem alguém que está fazendo uma maldade comigo, né? E começou a ir todo dia nesse mesmo horário. E eu tô com um problema, eu preciso que você resolva isso. Eu juro que eu fiquei incrédulo. Eu olhava pro Gabriel e não estava acreditando. Então, a partir dali, aí a quinta série baixou, né? Olhamos um pro outro, pode deixar, nós vamos fazer uma escala de banheiro. E o Gabriel elaborou uma escala de banheiro. Que coisa. Belas. Eu não sabia disso. Essa você não sabia, mas são coisas que acontecem. Enfim. E você, Gabriel? O atendimento assim, que chamou a atenção nesse período que você está dentro da empresa até hoje? Tem vários atendimentos. É difícil citar um assim, não está vindo nenhum na cabeça. O Luiz veio com esse lado cômico assim. Lembra? Tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo, porque às vezes a gente recebe clientes nervosos aqui, por muitas vezes a culpa não é nossa, mas né, porque não somos nós que vendemos os relógios, né? Eles compram nas joalherias, compram fora do Brasil, compram em navios, compram, enfim. E às vezes dá o problema no período de garantia, eles vêm até nós e chegam nervosos. E nós não temos culpa. Mas nenhuma situação te vem à cabeça? Não, de imediato não. É que eu costumo às vezes falar, por exemplo, tem clientes que chegam nervosos, tudo, e não tem consciência às vezes que o relógio precisa de reparo, como qualquer equipamento, como qualquer mecanismo. E é o que eu falo às vezes para a equipe é o seguinte: o fato de você ter que se deslocar até uma assistência, para algumas pessoas aquilo já soa negativo, já é um estorvo para a pessoa. Então a pessoa ela já vem de uma maneira negativa e é o que muitas vezes nós conseguimos contornar, explicar o porquê
em relação à manutenção ou o que ocasionou o problema no relógio do cliente, né? É nesse sentido, assim. Show. O Gabriel, como ele acaba fazendo essa parte mais técnica, ele acaba ficando mais nos bastidores. Mas então eu vou contar um outro caso aqui, esse já um pouco mais triste de uma cliente. A gente recebeu uma cliente há muito tempo atrás e ela chegou nervosa no balcão. E a gente foi tentar entender o que era. E ela falou, não, eu trouxe esse relógio aqui, eu preciso que vocês verifiquem se o relógio é autêntico. E a gente, claro, vamos olhar e tal. Nesse meio tempo que a gente fazia a verificação, as meninas do balcão começaram a conversar, viram que a moça estava muito nervosa. E estavam conversando, tentando acalmar a senhora. E elas descobriram que ela estava terminando um relacionamento, um casamento de anos. E na separação, ela escolheu ficar com o relógio, que era o relógio que o marido mais gostava. Mas eu não sabia. Então, quando eu cheguei, o relógio, infelizmente, não era original. O relógio original estava guardado em algum lugar com o cara e ele tinha uma cópia que ele usava para poder circular. E aí, quando eu cheguei e dei a notícia, ela caiu em prantos, Mauro. E eu não sabia o que fazer. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu tive que falar com alguém, dar uma notícia negativa no balcão. E ela chorava, e eu olhava para as meninas e eu... Tá, mas o que eu fiz? Aí elas, não, é que... Aí ela parou e falou, não, eu acabei de me separar e esse era o relógio que ele mais usava. E eu peguei o relógio justamente para poder atingir a ele. E eu sei que era um relógio caro, porque eu sei que ele gastava dinheiro com o relógio. E agora você está me dizendo que eu abri mão de quase tudo para ficar com esse relógio e esse relógio não vale nada. Cara, naquele dia eu fiquei muito mal, cara. Mas infelizmente, assim, é um caso que acontece, né? E que é estranho, assim, se dar essa notícia para a pessoa. São coisas que acontecem no nosso balcão aqui e a gente, talvez a maioria dos nossos clientes nem saiba. Falando na questão de originalidade, ainda na outra unidade, teve uma mulher que foi com 8 relógios para verificar a originalidade. E ela disse que tinha recebido em troca de uma dívida que tinham com ela. Aí foi atestado que os 8 relógios eram falsos. Deu muito dó assim, da reação da cliente, porque ela viu que foi enganada e era uma coisa que não teria solução assim, para ela. Veio essa lembrança. Sim, então... são situações, né, quando a gente é o mensageiro da má notícia, que não é legal nem pra gente transmitir isso, né? É ruim. Enfim, essa semana mesmo tivemos aqui na unidade de São Paulo um relógio que foi vendido indicado por um amigo do amigo, não sei o que, o cara comprou, era um Rolex, um Date Just em ouro amarelo e o relógio era falso. E o cara tinha pago 380 mil. Nossa. Enfim, o cara ia falar com conhecido, que o cara falou que ia conseguir ver, mas é um super investimento, não é um relógio qualquer, não é um valor pequeno e, enfim, você acaba até ficando mal. Ontem mesmo, bati o relógio aqui, até nervoso. Ontem mesmo, um amigo de Curitiba estava negociando com parente, amigo, não sei o que, era um Hublot Classic Fusion, que era dourado, é ouro, enfim, e é o relógio que o pai dele queria, ele estava comprando para dar para o pai, e aí ele me ligou, Mauro, eu vim almoçar próximo aqui do teu escritório e tal, posso passar aí? Eu falei, olha, eu não estou, mas pode ir lá, fala com o Caio, o Caio da unidade de Curitiba, um dia vocês conhecerão também, eu acho que eu já gravei com o Caio, se não estiver enganado. E enfim, foi lá e o relógio não era original. Enfim, era 60, 70 mil, acho que estava pagando o relógio. E aí passei as fotos e tal. Mas, infelizmente, no final ele me agradeceu. Falou, obrigado, você me livrou de uma furada que estava comprando um negócio que o cara falou que era original. Enfim, não é. Mas a gente só é mensageiro da notícia que a notícia é verdadeira. Né? Se for original, a gente vai falar que é original. Se não for, e nós não temos culpa de nada, né? Exatamente. Acabou sendo serviço de utilidade aqui, né? Que sirva como alerta, né? Para a pessoa que quer adquirir um relógio e ela sempre adquirir de fontes seguras, né? Exato. Luiz, como foi seu processo de entrada aqui na Watchtime? Como você foi a tua adaptação aí? Como você se vê?
Eu trabalhei em diversos mercados, né, Mauro? Mas assim, com relógio foi a primeira vez quando eu vim conversar com você e eu não imaginava a estrutura que nós temos aqui na WatchTime. Eu lembro até hoje quando eu vim fazer a entrevista, a gente conversando e tudo mais, aí você falou, não, vamos dar uma olhada aqui na assistência. E olha que não era como ela está hoje, né? E naquele dia ali para mim foi um divisor de águas. Eu não imaginava o tamanho da estrutura, não imaginava que desse para fazer tanta coisa, não imaginava a quantidade de marcas, de relógios que a gente tinha aqui trabalhando, e principalmente eu não considerava a quantidade de relógios diferentes que passavam aqui. Então, trabalhar com gente não é difícil de se adaptar, mas os processos do negócio mudam o mundo, né? Então, eu antes trabalhava com brinquedo, eu trabalhava com sets de brinquedo e agora eu comecei a trabalhar com sets de relógio, vamos dizer assim. Cada relógio tem suas listas, tem suas ferramentas próprias para aquilo, peças específicas para aquele relógio. Então, eu te confesso que foi uma mudança de chave. E o cliente que a gente trabalha aqui é muito diferente do cliente do varejo de loja, né? Do piso de loja. Então, é um atendimento mais diferenciado. Eu costumo falar muito com as meninas que, assim, eu sei que elas talvez não tenham tanta cultura de vida, de viagem, mas que leiam sobre, se informem, vejam assuntos que estão em voga, justamente para que você tente gerar uma conexão com o cliente. E isso me ajudou, porque eu viajei bastante ao longo da minha vida. Então, isso me ajudou a me adaptar. Mas foi difícil, porque era um outro universo, completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na vida. E mais complexo ainda quando você deu aquela missão para mim e para o Gabriel de organizar a fornitura, né, o estoque. E aí são 27 marcas diferentes, cada marca trabalha de um jeito diferente. Com nomenclaturas diferentes, referências diferentes. E sei lá, a gente tinha que um ano, nem um ano já estava, foi quando... Um ano e pouquinho, então eu não tinha... Ali foi um baita aprendizado. Aí a gente cortou um dobrado. Faz parte. Luiz, para você, qual foi o maior aprendizado, né, que você teve até hoje, estando aqui, né, como gerente da unidade de São Paulo? Maura, eu aprendo todos os dias. Eu aprendo muito quando você está aqui, aprendo muito quando o Elivelton está aqui, aprendo quando o Ricardo tá aqui. Eu tento buscar de vocês, mas assim, o maior aprendizado eu tiro de você, que é a tua paixão pelo relógio, é você conhecer aquilo que você está falando. Então, eu lembro dos meus primeiros atendimentos, que eram aqueles atendimentos rasos, né? E depois eu tive as oportunidades de conhecer, de fazer alguns atendimentos junto com você. Claro, você tem o conhecimento, você gosta. Mas a partir dali eu falei, não dá para ir nesse nível. Então, toda vez que eu vou atender algum cliente que chega aqui, que você me pede, ou que as meninas me pedem para reverter alguma situação, eu estudo o relógio e eu estudo a situação do relógio. Então, esse para mim foi um dos maiores aprendizados que eu podia ter. Não entrar despreparado numa conversa com o cliente. Você vai lembrar de um cliente de um Hublot que eu entrei completamente despreparado e, nossa, cara, além de ter me destruído, você ainda teve que ouvir um monte, porque eu não estava preparado. Então, eu entrei gaguejando, não falei nada com nada, dei desculpas esfarrapadas. Tudo que eu não podia fazer, eu fiz com aquele cara. E a partir dali, e estando junto contigo, eu aprendi que para todo cliente com quem eu vou falar, eu preciso, no mínimo, estudar. Para entender o que eu estou falando e para passar a segurança de que a gente vai resolver. Show. Gabriel, em 12 anos de WatchTime, 12 anos e meio, para não aumentar um pouco o número. Exato, depois a gente pula para 14. 12 anos e meio, não, nada a ver, não tem. Não, brincadeira, nada a ver. O que te faz permanecer até hoje aqui dentro? O que te move? O que me move, eu acho que o mais fácil do mundo, às vezes muita gente não entende. Eu estava conversando até com a Tayla essa semana. Eu falei, a coisa mais fácil do mundo de você trabalhar em qualquer empresa é você procurar vestir a camisa,
é procurar você tratar a empresa como fosse sua. Isso não é discurso. Eu acho que é a maneira mais fácil de você trabalhar. Você não trabalha na empresa como sendo inimigo da empresa, né? O que dá para perceber em algumas situações. Então, eu acho que o vestir a camisa é a coisa mais fácil do mundo. Você trabalha muito mais fácil, você lida com os problemas, você quer buscar uma solução, nem sempre encontra, isso é normal para todo mundo, mas é a maneira mais tranquila que tem. Você não está com inimigos, né? No trabalho a gente está mais tempo do que a gente fica com os familiares. Então, aqui em casa, exato. Não deixa de ser. Ali é um local de convívio, é um local que um depende do outro. Literalmente aqui é uma engrenagem, porque um depende do outro. Você pode pegar quase todos os casos, ele vai estar, de certa maneira, com uma perninha em cada departamento. Uhum. E um funcionário ajuda o outro, era a sequência de trabalho. Eu acho que é a maneira mais fácil e mais tranquila de lidar no dia a dia. De se permanecer por tanto tempo. E olha que engraçado que eu nem tinha essa intenção quando eu entrei. Eu lembro 2 ou 3 semanas depois que eu entrei no OutTime, você veio aqui para São Paulo. Aí você me cumprimentou, a gente já se conhecia desde a época de SWOT. Tudo. Da Esférica, né? E acho que lá se vão 20 anos. E quando você veio, eu lembro até hoje, você falou para mim, seja bem-vindo, espero que você fique muitos anos conosco. E em pensamento eu respondi para você, eu falei, minha intenção não é ficar aqui muito tempo, aqui é só uma passagem, né? E graças a Deus não foi temporário. Uhum. Falo isso com toda a sinceridade. Que bom, obrigado, Gabriel, obrigado por tanta dedicação e tanto carinho e todo o cuidado que você tem. Alguma história marcante de bastidores que represente bem a essência da WatchTime? Da WatchTime, agora você me pegou de calça curta, não veio nenhuma lembrança agora assim específica. O nosso noninho, não lembro que ele comeu ontem. Pode falar, Luiz, pode lembrar. Eu vou contar as histórias. Pode. Em 2019. Ele vai contar as histórias aqui agora. Boa. Mas essa história vem Gabriel e Mauro. De 2020, hoje da pandemia ali, tanto o Elivelto quanto o Mauro, o Gabriel me contam as histórias que o Mauro resolveu empreender pelo mundo da internet. E aí o Mauro resolveu começar a fazer as lives. E aí eu ainda consegui pegar a parte das lives não estruturadas. E aí vocês me contam as histórias de que às vezes o Mauro chegava e falava assim, vamos gravar. E aí ligava o telefone, aí era um com a lâmpada, o outro rebatendo. Primeiro começa, cara, essas histórias são maravilhosas. Primeiro começa, depois vai. Essas histórias são maravilhosas. Aí pegava todo mundo de calça curta. E eu, não, mostra esse relógio aqui, filma aqui. E eu já cheguei naquela etapa em que a gente gravava na entrada aqui da recepção, que a gente arrumava as mesas ali. Aí o Mauro comprou um tripé para segurar o telefone. E todo mundo tendo que falar alto, né? Para poder... Não tínhamos microfone, não tinha nada. Pô, essas histórias são fantásticas, são maravilhosas. Como evoluímos, né? Eu só vou pegar, para quem tem em casa talvez não saiba, só vou voltar um gancho que é onde nós nos conhecemos, eu e o Gabriel. Então a SWOT, nos anos 2000, nos tempos áureos da SWOT no Brasil, foi vendia-se em média mais ou menos 120, 130 mil SWOTs por ano no Brasil. Isso é muito relógio, pessoal. Isso é muito relógio, tá? Nenhuma marca importada atingiu esses números até hoje. E aí a SWOT, eu tenho muito carinho pela SWOT, porque a SWOT ajudou a pagar as contas da WatchTime no início da operação, principalmente na unidade do Rio de Janeiro, que foi a primeira. E então, quando a gente foi para lá, a nossa missão primordial era conseguir acalmar os clientes no Rio de Janeiro e diminuir os números de processos, juizados especiais e PROCONs que existiam. Era enxurrada. O SWOT tinha sido vendido na C&A por algum tempo, e o cliente C&A, até então um cliente muito humilde, muito modesto,
cara comprava um reloginho e pagava em 10 vezes. Um Ironicrono, que era um relógio em aço, mas que se trincasse o vidro de acrílico, não tinha conserto. E então isso acabou tendo muita dor, era muita reclamação, muito processo, muito juizado especial. O Luiz, como bom carioca, sabe que o carioca gosta de uma boa briga, como diz o outro. E aí a nossa missão era essa, tentar contornar esse cenário. Enfim, a gente foi para lá e tal, começou a aparecer, se tentava fazer esse meio de campo, falava com o SWOT Group abria a possibilidade, mas saiu da garantia, que a garantia era só 1 ano na época, tem 1 ano e meio, troca o relógio pro cara em cortesia, enfim, a gente começou a fazer isso aí. E aí eu conheci um senhor, um velhinho, o seu Manuel, era um fazedor de vidro, ele trabalhava no Saara, no Rio, e enfim, acabei conhecendo o seu Manuel, porque ele fazia vidro de outros relógios para nós, e aí ele veio tomar um café comigo, a gente teve uma conexão, o seu Manuel infelizmente faleceu já. Eu falei, seu Manuel, quebra um galho para mim. Ele falou, o que foi, mano? Eu falei, eu te ajudo. Eu falei, preciso que você me ajude e tal. Ele falou, preciso que você faça um vídeo para esse SWOT. Mas como? Eu falei, cara, como não sei, faz. E sei que no final da história eu dei um relógio que já era uma troca para ele e tal. Aí sei que ele falou, não, então saca o vidro e vamos dar um jeito de tirar esse vidro aqui de dentro. E a gente pegou uma serrinha e ela, enfim, conseguimos sacar, ele achou, conseguiu fazer um modo para o tamanho e nós começamos a trocar vidro de Irony Big. Então ali foi um alento que a gente teve para os problemas. Então solucionamos 50% dos problemas. Os outros 50% era principalmente os Ironicronos, que também não se tinham vidro para trocar. Mas logo na sequência, em questão de meses, a Suíça disponibilizou os vidros dos Ironicronos para trocar. Então a gente conseguiu resolver boa parte. Enfim, e aí com atendimento, com dar atenção, com falar, isso foi resolvido. Nesse meio, antes da WatchTime vir para São Paulo, o SWOT Group transferiu a marca para um distribuidor, que foi a Esférica, onde eu conheci o Gabriel. Então o Gabriel foi... Você foi da logística? Não, eu trabalhava na área comercial. Na área comercial. Atendimento aos lojistas e postos. Então estava lá o Gabriel e foi parceiro, a gente se conheceu lá. Passou alguns anos, a Esférica também passou a distribuição para uma outra distribuidora, saiu da Esférica e foi para a Clac. Isso. Você chegou aí para a Clac também? Fui. Não? Então o Gabriel foi para a Clac, ficou uns anos e depois se desligou e daí veio para cá. Exato. E agora se aposenta aqui, se Deus quiser. Deus te ouça. Eu sou um anjo. Mas enfim, é dessa época que a gente se conhece, então já se vão lá mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos. Já tive vontade de matar ele 250 mil vezes. Quem não tem? Mas né? é recíproco. É de igual para igual. Exato. Ai. Mas enfim, faz parte, né? Como você vê a WatchTime de antigamente para a WatchTime de hoje, Gabriel? Eu acho a gente pode falar que mudou da água, não que mudou da água para o vinho, né? Mas foi um crescimento exponencial, né? Assim, às vezes até assusta, né? Quando a gente entra no assunto, que basicamente quando eu entrei eram marcas da SWOT Group, poucas marcas da SWOT Group, e tinha alguma outra marca, Timberland, não tinha... Timberland, Policy... Fóssil, algumas marcas... Fashion brands, né? Exatamente. E aí depois começou a entrada de várias outras marcas para trabalhar junto com a WatchTime. E o crescimento foi gigante, foi muito rápido e até hoje nós estamos em constante mudança e constante crescimento, né? Acompanhando. E em vários momentos de crise que, infelizmente, o país tem, graças a Deus, a gente rema contra a maré, né? Uhum. A gente não tem dificuldades que muitos outros setores têm e toda essa fase de crescimento, de prosperidade da empresa. E você, Luiz, desde que você entrou para cá, você vê muita mudança, muita diferença? Mudou. Nossa, mudou bastante. Mudou. Principalmente depois que a gente implantou o sistema novo, ali acho que foi um grande divisor para nós, né, Gabriel? Que a gente estava sofrendo ali naquele estoque. A entrada do estoque foi do sistema novo do cockpit nos ajudou e olha o quanto que ele foi abrindo de leque
para a gente melhorar o nosso atendimento, melhorar o acompanhamento do relógio dentro da WatchTime. Né? Hoje a gente consegue mapear o relógio exatamente onde o relógio está, com quem está, em que fase que ele está. E antigamente ele entrava na fornitura, depois só via quando chegava no controle de qualidade, com quem estava, em que fase que está, se uma parte está aqui, outra parte ali, a gente controlava no papel. Se o papel se perdesse, a gente não tinha o que fazer. A gente melhorou a qualidade dos estoques de 3 anos para cá. Quero pedir um tempo aqui. Eu e você gostava do papel. O senhor tecnologia aqui não queria papel. E aí se perdia. E aí matava. Não. Gabriel, e aquela importação, Gabriel? Deixa eu ver aqui nas minhas planilhas. Ficar 3 dias procurando os números da planilha e não achava. Gabriel, pô, imprime esse troço, Gabriel. Algumas discussões nesse sentido, né, Gabriel? Gabriel ajudou no passado também na questão da fornitura, tem um bom conhecimento. O Gabriel hoje é uma pessoa que tem um olhar 360 bem legal dentro da empresa. Então eu falo que o Elivelton, o Rafa e o Gabriel são o olhar 360 mais completo que a gente tem. Não sei se eu me coloco, mas acho que é o meu também. Mas fora isso, ninguém consegue ter a visão do todo por completo como vocês têm. E o Gabriel só foi mudar essa ideia. Depois teve um menino que passou lá pelo estoque pra gente, que o cara também gostava de uma planilha. E aí o cara começou a criar umas planilhas da NASA. Nem ele se achava nas planilhas. E a gente achou até que... Mas engraçado que foi dessa planilha que o Rafa conseguiu desenvolver alguma parte da ideia pro cockpit. Porque o cara fez tanta fórmula, tanto link, tanta coisa, porque a ideia dele era ótima, era desde a hora que entrou, ele linkar o número da OS, o número do pedido, a peça que foi, mas tudo numa mesma planilha. Só que chegou um momento que ele se perdeu, as fórmulas se confundiam, e aí, mas ele trocou muita ideia com o Rafa, só que aí o Gabriel chegou à conclusão: eu vou precisar ter tudo anotado, porque do jeito que esse cara tá indo, não tá dando. Então, assim, a gente viu muita mudança na WatchTime. Depois que a gente terminou a cozinha ali, né, vamos dizer assim, que foi a fornitura, a gente começou a atacar a parte de operação ali, estética do relógio. Daí, na sequência, nós começamos a subir, a capacitar os relojoeiros. Agora voltamos novamente a falar de atendimento, e aí já não estamos mais falando só de atendimento, relacionamento. Então, olha como a empresa foi mudando. São Paulo, principalmente. Aqui, lembra, era um para-raio de problema. A gente tinha... em média, a gente deve ter ainda, não, hoje menos, mas na época a gente tinha em média talvez umas 50 ligações por dia. 120 eram de reclamação de cliente, querendo posição de relógios, atraso, sabe? Era só reclamação. Hoje a gente tem 5 reclamações, assim, mais... Ainda é muito, mas assim, são 5 na semana. Então as coisas evoluíram. A gente começou a ter um controle melhor do negócio. E tudo isso foi refletindo. A gente foi conseguindo capacitar o time. Então, olha como mudou, né, as coisas. A gente não pensava em ter um relojoeiro comercial, vamos dizer assim. E aí nós encontramos o Rogério, uma figura fantástica. Menino que, além de ser um estudioso, estuda, gosta de conversar com o cliente, gosta de explicar para o cliente o que está acontecendo. Gente, vocês não vão em nenhuma assistência técnica. Eu não fui em nenhuma assistência técnica do mundo em que o cara senta contigo e tem a maior paciência em te explicar, o ciclo. Eu vou ter que contar essa história porque os relojoeiros, tinha uma época que eles não gostavam da minha subida na oficina, da minha ida à oficina. Mas eu era recém-chegado, porque eu falava sempre que não, dá para fazer rapidinho, é só uma revisãozinha. É só uma revisãozinha. O bom carioca querendo ter um jeitinho. Mas não era desmerecendo, era o jeito carioca. Uma revisãozinha, aquele jeitinho. Aí um dia o Rogério, de tanto ouvir eu falando de revisãozinha e dos clientes desmerecendo, porque quando a gente explicava que tinha que fazer uma revisão, e o cliente, o que é uma revisão? Não, a gente limpa o relógio, a gente lubrifica o relógio e aí a gente devolve o relógio todo pronto. Só limpar e lubrificar, é isso? Por isso vocês estão me cobrando isso? O Rogério teve a sacada e ele criou aquela caixa. Ele pegou uma 7750, desmontou uma 7750 e toda vez que o cliente falava o que é uma revisãozinha ou é só isso, ele pegava o cliente e explicava para o cliente.
né? Então olha aqui, ó, isso aqui é uma 7750, ela está quase toda desmontada, olha quantas peças são. Então é o tempo que ele precisa desmontar, é o tempo que ele precisa montar, depois é o tempo que ele precisa ir montando, regulando o seu relógio. Então a gente trata com maior carinho. Então quando a gente está falando que o preço é esse, eu estou pagando, não é a peça que eu estou fazendo ali, eu estou pagando o carinho e o tempo que aquele profissional está dedicando ao seu relógio. Então tudo isso a gente foi mudando de 3 anos para cá, né? E vocês provavelmente têm muito mais histórias para contar de desespero. Não, tem bastante, mas na questão de reclamação... De mudança de comportamento da equipe, tudo. Isso é todo o reflexo do crescimento da empresa, de você ter que revisar todos os procedimentos, processos, você atualizar o sistema, você customizar o sistema como tem sido feito de alguns anos para cá, desde esse episódio da fornitura ali. E é constante renovação. E é o que o Luiz falou, a quantidade de reclamações, elas são mais pontuais, né? Não é... São casos específicos. São né? específicos, às vezes que fogem do nosso controle, porque às vezes é alguma peça específica que a própria marca, ela dependendo da marca, o fornecedor da marca X de relógio, ele não tem a peça ou eles trocam de fornecedores. Nós já tivemos casos de uma coroa de uma marca de um relógio que ficou quase um ano e meio para eles conseguirem um novo fornecedor para repor, e nisso daí nós tínhamos quase 30 relógios esperando essa coroa. Parece pouco, mas essa coroa era de 2 modelos diferentes de relógio. Então, e aí você acaba convivendo, felizmente. Infelizmente, você passa a notícia ruim, mas era uma convivência e uma atualização constante desses quase 30 clientes para explicar a situação. Então, hoje, fazendo um resumo do todo, eu acho claro, a WatchTime é a referência, é um centro de excelência de conserto de relógios. Temos nossos problemas, sim. Hoje, o maior problema que nós vivemos hoje é o nosso problema de comunicação nos nossos canais digitais. Então, vocês, nossos clientes, amigos, colaboradores, aqui meu pedido de desculpas. Nós estamos migrando para um novo sistema, estamos tentando constantemente melhorar o nosso atendimento, o nosso nível de excelência, mas hoje o nosso gargalo ainda é significante nesse quesito. Tecnicamente, o nosso nível é maravilhoso, temos alguns problemas, sim, como qualquer empresa. Hoje a média mundial seria 6%, nós estamos trabalhando com menos de 2% de retorno, então os nossos níveis são fantásticos. Hoje o nosso prazo médio de conserto com importação, incluindo outliers, peças às vezes que demoram 6, 9 meses, 1 ano para chegar, a gente está entregando uma média de 40 dias o relógio aqui dentro, se eu preciso de importação ou não. Eu levei um relógio de um amigo meu, que inclusive ele é do board do G4. Eu falei, Mauro, eu quero que esse relógio seja consertado na própria fábrica. É um Omega calibre 30T2. Eles pediram 36 semanas. Esse relógio a gente está entregando em 30 dias. Então, o que a Suíça pede de prazo para consertar, nós estamos conseguindo aqui, sem ter o estoque que eles têm. A gente se organizou, estamos trabalhando com algoritmo, antecipando compra para ter um estoque maior local e tal. E a gente está entregando em 30, 40 dias os consertos. Então, hoje eu... sem sombra de dúvida, me orgulho de tudo isso, eu agradeço a toda a equipe. Saquini, um abraço, o Rafa também, a todos que se empenharam, Elivelton, agora como diretor técnico também, fazendo um trabalho fantástico, as nossas 2 meninas, a Tayla e a Jéssica também, a toda a equipe, mas algumas pessoas pontuais que deram assim um fôlego maior nos gargalos que a gente tinha para ajudar a resolver. Então, hoje, com orgulho, eu digo que a WatchTime é um case mundial de sucesso pelo que a gente está entregando. Temos o nosso ponto, a nossa falha comercial, no nosso tempo de resposta nos nossos canais, tanto Insta, WhatsApp, YouTube, mas nós vamos melhorar. Pode ter certeza que logo, logo isso aí vai estar tudo azeitado, se Deus quiser. Acho que em relação a prazo é importante também falar que eu já ouvi por diversas vezes de clientes falando, mas como você demora 40, 60, 90 dias para me entregar? Quanto tempo demora para a peça chegar?
Eu falo, depende. Nós temos marcas que nos entregam as peças em 3 semanas, mas tem marcas que vão entregar em 10 semanas. A pessoa, mas eu peço uma coisa, semana que vem está na minha casa. Eu falei, eu sei, mas infelizmente não é dessa maneira que funciona. Nós respeitamos os ciclos de pedidos de cada marca. Cada marca pede de 2 a 3 semanas para você alimentar um novo pedido, você ter um pedido mínimo ou obedecer os calendários deles de acordo com regiões do mundo inteiro, e não tem como fugir. Pode parecer um prazo muito comprido, mas é dessa maneira que funciona. A gente acaba sempre explicando, né? Esse detalhe que é importante. Sendo honesto, falando a verdade. Sim. E uma outra coisa, né, Gabriel? Não é só a questão dos calendários das marcas, mas tem também toda a parte de verificação fiscal quando chega. E isso toma um tempo também. Se cai em canal vermelho... Tem momentos em que tá mais rápido, tem momentos em que está mais demorado, tem momentos que a gente cai ali no canal vermelho. Para quem não sabe, o canal vermelho, para quem viaja, né? Você apertou o botãozinho verde, você passa, não para no fiscal. Apertou o botãozinho vermelho, você para no fiscal, ele vai fazer uma verificação de tudo aquilo que você está trazendo com você. E no nosso caso, a gente está trazendo peças, né? E aí nós tem que ser verificado se tudo aquilo tem nota fiscal, tem procedência, enfim. E a gente trabalha 100%, né, com procedência. Não pode ser diferente. E é importante, acho que só para finalizar, é importante falar que nós não compramos sob demanda, né? Nós temos todo um estoque já pronto para atender a maioria dos relógios mais frequentes. Hoje, 85% dos relógios que chegam dentro da WatchTime, eles saem em até 40 dias. 80%. Né, 85%. Então, é o nosso prazo médio. Desde o momento da aprovação, pessoal. Tá? Então, às vezes pode levar 2, 3 dias por orçamento, e se você aprovar no dia, em 40 dias sai. Se você demorar 15 dias para aprovar esse serviço, não, estou em dúvida, vou esperar virar o cartão, vou fazer alguma coisa. É a partir do dia da aprovação. Então, esses 15 dias que ficou aguardando ser aprovado, que ficou no limbo, então não conta daqui, conta aqui do momento da aprovação. Então, comparando com antigamente, você vê, a gente tinha em média 90 dias de prazo para fazer um serviço. Hoje nós estamos em 40 dias e no finalzinho do ano passado, início desse ano, nós chegamos a estar em 32 dias. E aí eu lembro que você estava nos apertando para chegar em 30, porque o nosso objetivo é chegar no de 28 obrigatórios de praticamente todas as marcas. E isso nós estamos falando no momento que o cliente aprova, importação de peças, serviços estéticos e conserto do relógio. É um grande ganho, né? Nossa, é uma mudança absurda. Parabéns a todos. Parabéns à equipe, parabéns aos nossos relojoeiros também, né? Vamos agradar eles, porque eles são muito sentimentais. São muito sentimentais. Eles são muito sentimentais. Gabriel, o que e como significa manter um padrão de excelência em todas as unidades? Acho que a gente sempre seguir os processos, otimizar os processos. As marcas sempre estão em renovação, novos lançamentos. A gente tem que atualizar toda a equipe, seja no atendimento inicial, principalmente no atendimento técnico dos relojoeiros, também com os treinamentos de relojoeiros, de polidores, vários componentes da equipe que... Sempre investindo em pessoas e treinamento, né? Acho que esse é o... É essencial, é necessário, né? Porque o relógio está em constante mudança. Você tem, por exemplo, a utilização de novos materiais, novas tecnologias nos relógios, novos mecanismos ou atualizações de mecanismos que dependem, né, de upgrades. Exatamente, conhecimento e treinamento. Luizinho, para você, como é liderar uma equipe em um mercado tão exigente como o de São Paulo? Então, eu tento trabalhar com a minha equipe da maneira mais leve possível, porque a gente está no mercado exigente, né? E aí aquilo que a gente conversou no início ali. Então, eu estimulo que as meninas tentem ler sobre relógio ou sobre alguma experiência bacana de vida, sobre música, porque precisa se criar essa conexão com o cliente. E aqui em São Paulo a diversidade ela é muito grande. E no nosso balcão aqui a gente tem gente o dia inteiro e eu vou ter
desde a pessoa mais simples que vai me trazer um Swatch, achando que aquele é o maior relógio do mundo, quanto a um dono de um Patek Philippe que vai falar de uma maneira mais retraída, que vai querer, inclusive, às vezes nem ser atendido ali no balcão e pede. Então, eu preciso o tempo inteiro estar estimulando que elas façam isso, eu preciso estar o tempo inteiro buscando informação e eu preciso estar o tempo inteiro forçando que elas se conversem, né? Se falem, para que a gente não deixe furo com o cliente. E mesmo assim, a gente ainda tem oportunidade de melhoria. Show. Luiz, alguma situação de cliente marcante que representa a confiança na Watchtime? Nós temos alguns clientes que só trazem relógios aqui conosco, né? Eu vou dar um exemplo do Eduardo Franciscato. O Eduardo Franciscato, ele trouxe para nós toda a coleção de relógios. Ele tem 12 relógios de bolsos históricos, inclusive 2 que são extremamente importantes para ele. O pai do Eduardo Franciscato, ele tinha uma empresa de transporte. E na época em que ele estava à frente, presente do negócio, Edu, eu vou contar essa história porque eu acho que essa história é maravilhosa. Ele tinha 2 relógios de bolso. Um ficava com o caminhoneiro e o outro ficava com ele. E ele sincronizava os relógios e fazia com que ele sabia se o cara estava trabalhando corretamente ou dentro do prazo e o tempo que ele levava pelo sincronismo dos relógios. E os relógios, eles foram feitos ambos com o acabamento para que eles se juntassem e formassem uma peça. Nós já consertamos esses relógios. Que legal. Então a história é fantástica e é o que demonstra a confiança do Eduardo em continuar trazendo os relógios dele aqui para nós. Com a gente. Recentemente nós tivemos aí o relógio do Dário Pérez, que ele encontrou o relógio do pai dele, que era extremamente importante para ele sentimentalmente falando, e nós demos todo o suporte para ele, fizemos a restauração do relógio. E você entregou o relógio para ele, você vai poder dizer, eu gostaria de estar junto com ele no momento que ele recebeu, para ver a reação, porque aqui ele se emocionou ao falar do relógio, quanto o relógio era importante para ele. E isso é confiança, né, Mauro? E se você me permite uma última, da inauguração da Boutique Breitling. Lembra quando nós chegamos na boutique, de repente me levanta uma figura, depois eu me lembrei quem é a figura e eu vou te falar quem é. O Maron. Eu lembro. O Maron levantou e falou, você, José Mauro Rakoski? Olhou um para o outro. Sim. Dono da Watchtime? Sim. Eu quero te agradecer. Pô, meu pai consertou um relógio, eu morei no Chile, daí precisei mandar para a Suíça. Os caras fizeram, mas não fizeram com carinho. Daí eu mandei para vocês e nosso relógio voltou melhor do que quando ele veio da Suíça. O carinho com que vocês me trataram, o cuidado com o meu relógio. Então, essas são situações em que a gente, sem querer, a gente recebe esse carinho e a gente vê como a gente foi importante ali naquele momento ou naquele relógio que já tem uma importância com certeza para o cliente. Você resgatou essa história, foi fantástica também do Maron. Maron, um abração para você, meu amigo. Gratidão por esse depoimento. E foi legal porque ele foi falar de um Omega, ele estava no setorzinho VIP da Boutique Breitling e ele foi falar desse caso, que era um Omega dentro da Boutique Breitling, e agradecer a nós. Eu falei, cara, vai xingar o Watchtime, né? Eu falei, vai me descascar, né? E o melhor de todo, o Maron é carioca. E aí ele falou, porque a oficina de vocês é espetacular e tudo. Aí o Maron falou, não, lá no Rio, Elivelto. Ué, no Rio? Não, eu nem sabia. Tô falando aqui de São Paulo. Dá licença, Mauro. Essa é comigo. Fala mais alto, Maron. Maron, grande abraço, meu amigo. Gratidão. E falando nisso, inclusive encontramos ele e muitos amigos na feira. Como foi a feira do GMT-3 na visão dos senhores? A GMT-3 foi literalmente um embrião, né? Foi uma aposta bem grande do Leandro Amorim. E é uma coisa que não existia, né, nesse formato no Brasil. E o resultado, assim, do que todos nós vimos ali, qualquer um que foi à feira, eu acho que foi muito além do esperado.
E já dá para esperar algo muito maior na próxima edição. Show. Isso eu acho que deixou todo mundo feliz. Foi uma grata surpresa. Que bom, que bom. Me surpreendeu positivamente, Mauro. Eu achei que nós íamos ali para ajudar a divulgar relojoaria, a dar o suporte para o Leandro, mas eu fiquei impressionado. A gente tinha ali amantes do relógio de todos os tipos, amantes de acessórios para relógio, né? A gente teve fornecedores de relógio, a gente tinha pessoas que trabalhavam no mercado paralelo fazendo desenhos, quadros, customização de relógio. E eu te digo assim, era engraçado porque toda vez que chegava o final da feira, as pessoas não queriam ir embora. E os organizadores estavam preocupados porque precisavam, né, que as pessoas saíssem. E ninguém queria ir embora. E no sábado, né, que a gente ainda terminou um pouco mais cedo, foi difícil de tirar. Ninguém queria ir embora. E todo mundo queria que aquele momento continuasse. Então, assim, acho que o Leandro foi muito assertivo. Quem não foi, perdeu uma baita oportunidade. A marca que não foi expor, eu tenho certeza que foi lá conferir e se arrependeu. E eu ouvi relatos de alguns parceiros nossos ou de alguns clientes nossos que poderiam estar ali e foram para conferir. E eu tenho certeza absoluta que vai passar a ser parte do nosso calendário e ela só tem a crescer. Então, o Leandro acertou assim, foi espetacular a feira. Show, 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 show. Como você vê a Watch Time aqui 5 anos? Daqui a 5 anos, eu vejo ela maior do que é hoje. Você, Luizinho? Mauro, eu sou suspeito para falar da Watch Time, né? Todo mundo que vem aqui, eu falo com o maior orgulho. Nós hoje só somos a maior da América do Sul. A minha expectativa é que daqui a 5 anos seja a maior da América Latina. Acho que a gente está com planos aí espetaculares. A tua visão ali, essa tua vontade visionária de estar desbravando agora o mercado dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem oportunidades ainda de abrir novas unidades no Brasil. O Brasil é um continente e o que a gente tem de relógios aqui em São Paulo, que vem de outros estados. Então eu fico imaginando a gente se fortalecer mais dentro do mercado. Puxa, outro sonho que eu compartilho contigo é a criação da escola de relojoeiros. A gente precisa achar novos talentos. A gente tem conseguido garimpar algumas coisas. A gente fez uma masterclass que para mim foi espetacular, que foi aquela de pais e filhos. E no final eu chamei os meninos, a gente conversou. E eu perguntando para eles, e aí, relojoaria ou videogame? Não, relojoaria. Os meninos ficaram ali, se saíram encantados. Super bem, encantados. Então, assim, tem futuro. A feira do GMT-3, a quantidade de jovens que estavam ali buscando informação, querendo ver o relógio, querendo ver os influencers que hoje, né, trazem toda essa informação. Então, eu vejo a Watch Time sendo a parceira para que a gente consiga cada vez mais crescer o mercado relojoeiro aqui no Brasil. Se você pudesse dar um conselho para quem está entrando hoje na Watch Time, qual seria? Entender o porquê que a pessoa está ali. Com qual produto ele está lidando, ele conhecer o produto, estudar o produto, para que possa prestar o melhor atendimento. Diariamente é um aprendizado para todos nós, né? Independente, nós somos uma assistência técnica. É muito diferente de você vai pegar assistência técnica de um produto que você tem em casa, seja uma televisão, um micro-ondas, qualquer coisa. Quando você fala assistência técnica de relógio, tem muito mais coisas envolvidas, né? Você tem a história do relógio, você tem a vida do relógio, e aí você começa a contar uma história, uma característica do relógio, tem outra pessoa que também conhece, e aí deixa de ser só uma assistência, deixa de ser só um reparo. Marcador de horas. Deixa de ser só um marcador de horas e muito além disso. Então, isso é importante. Não é só o produto em si, não é só uma peça, não é só uma coisa material. Vai muito além. E eu acho que o funcionário também, ele aprendendo isso, essa essência, ele facilita muito. Com certeza. Luiz, o que mais te motiva com o futuro da Watch Time? Eu vou ficar repetitivo, né?
Eu tenho gostado muito desse conceito novo que a gente está tentando montar, Mauro, de trazer pessoas que gostem de relógio, não só para trabalhar com a gente, mas para trabalhar com a gente, né? Da gente conseguir trazer pessoas aqui, como a gente está fazendo agora, para falar de relógio, para falar de gestão de relógio, para falar de negócio de relógio, para falar de relógio. Então, isso é uma coisa, é um mercado que me motiva, é a gente conseguir transformar esse conceito da assistência técnica em não ser só um desafogo de trabalho, de problema, né? Porque a pessoa vem aqui, só procura uma assistência porque está com problema. Não, ele tem que procurar o Watch Time para falar de relógio. Na hora que ele conseguir fazer isso, ele vai... Aí vem o meu sonho, é preparar a minha equipe para que eles consigam falar de relógio. E aí a gente vai ter um ambiente muito bacana e mais leve para todo mundo, tanto para quem está trazendo relógio, quanto para quem está trabalhando com relógio, quanto para quem está vindo aqui para falar de relógio. Maison Watch Time, talvez? Maison Watch Time. Aí, quem sabe, né? Por que não? Senhores, gratidão, 1 hora de bate-papo já. Passa rápido. Quase uns 55. 59, 1 hora. Gratidão, obrigado pela dedicação, pelo esforço, pela cumplicidade. Sucesso na jornada. Gratidão, Gabriel. Gratidão, Luiz. Que Deus abençoe. A todos nós agradeço também pela oportunidade. Seguimos em frente. Sempre. Com certeza. Não, agradeço imensamente poder trabalhar contigo, aprender contigo e estar fazendo parte dessa história, que acho que está sendo uma história muito bacana, Mauro. Então, conta comigo o que você precisar. Obrigado, Luiz. Vocês que estiveram até aqui acompanhando esse bate-papo, conhecendo um pouquinho por detrás dos bastidores, né? Ou dentro dos bastidores, o que podemos melhorar, o que você nos sugere, o que nós podemos fazer para melhor atendê-los. Um beijo, um abraço no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.